hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui com todos que fazem parte da Fraternidade Espírita de Aldeia e aqueles convidados que vieram hoje pela primeira vez ou já têm vindo em algumas outras vezes, que sejam bem-vindos todos. E o nosso irmão, hoje, o convidado que veio falar com a gente, é Isolak Mustafa. Ele faz parte da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, que fica em Santo Amaro. E ele vai falar hoje sobre um tema maravilhoso, que se chama a paciência. Então, agora com essa perspectiva de aprendermos um pouco mais, agradecendo a presença desse nosso irmão que veio de boa vontade, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estudos doutrinários na tarde do sábado, que nós vamos agora fechar os nossos olhos, respirar profundamente e vamos procurar pensar nesse momento em Jesus Cristo, nosso múncio amado, que Ele possa nos banhar com uma faísca que seja da sua luz incomensurável. Senhor Jesus, graças te damos por estarmos aqui, nessa oportunidade terrena, por juntos podermos estudar um pouco mais, compreender os teus ensinamentos, para que possamos continuar a nossa reforma íntima da melhor maneira possível. Que nós possamos, Senhor, não só aprender, mas também distribuir um pouco do que vamos angariar hoje em termos de conhecimento e principalmente de emoção para os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontrem ligados a nós e ligados à Fraternidade Espírita de Aldeia. Te agradecemos por tanto termos a agradecer. E te pedimos que abençoe e ilumine o nosso irmão que vai usar da palavra na tarde de hoje. Que assim seja. Com esta prece, o meu irmão agora está com a palavra. E ele tem também, até às 18 horas, né, às 18 deveremos encerrar, mas antes disso, quando achar por bem, meu irmão, abrir para perguntas, aí você se pronuncia e o nosso irmão Vinícius vai abrir o microfone das pessoas que queiram falar. Eu peço que as pessoas digam também no bate-papo, né, nos bastidores, se querem usar a palavra, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, para que o nosso irmão Vinícius possa abrir aquele microfone da pessoa que quer falar alguma coisa. Tá certo? Então, está com a palavra, meu irmão, mais uma vez bem-vindo à Fraternidade Espírita de Aldeia. É um grande prazer participar da reunião na Fraternidade Espírita de Aldeia. Já tivemos aqui algumas vezes presencialmente, não é? E para mim é um prazer imenso rever os amigos, conhecer novos amigos e falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo cristão, Evangelho, né? E sobre a nossa instituição e interagir. Se nós tivermos essa oportunidade de interagir com vocês, nós vamos achar certamente o nosso trabalho ainda mais produtivo, porque entendemos que a boa comunicação ela é de mão dupla, né? Então o diálogo ele certamente é bem mais produtivo do que o monólogo. E Jesus ele nos deu esse exemplo, né? Ele fez os discursos dele, mas ele tinha a oportunidade também de conversar com as pessoas. Então, vocês podem, obviamente, fazer perguntas, colocar outros pontos, dar contribuições. Às vezes nós recebemos contribuições de vocês, textos, exemplos, que só vêm enriquecer o nosso trabalho. Então, nós somos favoráveis ao diálogo. E se vocês quiserem colaborar com esse diálogo, nós teremos um grande prazer.
A nossa ideia é a gente fazer lá para, quando tiver 15 minutos ou 10 minutos antes de encerrar o tempo, a gente abrir para o diálogo, tá certo? Mas, inicialmente, nós vamos fazer a leitura do texto que nós vamos estudar hoje. É um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, e o item 7, a paciência. Então, vamos dar uma lidinha aqui na tradução do Guilom Ribeiro, numa das edições da Federação Espírita Brasileira. Então, nós temos aqui a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrer. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr em prática a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à frente. Coragem, amigos. Tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes que expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente. Sede cristão. Essa palavra resume tudo. O Espírito Amigo, Havre, 1862. Meus queridos irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que há quem afirme, essa afirmação derivada certamente de alguma revelação, alguma mensagem mediúnica, que essa mensagem que foi transmitida em 1862 na França, através de algum médium, que não foi identificado, né, por Allan Kardec, é uma mensagem de Joana de Ângeles. Né? Nós conhecemos muito e convivemos, de certa forma, com os ensinamentos de Joana de Ângeles, então, provavelmente, ela é realmente uma mensagem de Joana de Ângeles. E o nosso comentário inicial dela, a respeito da mensagem, é: o início da mensagem ela é bastante intrigante e nos deixa um pouco perplexos, de certa forma. Diz assim, ó, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu diria que é uma forma de questionar as nossas crenças, os nossos paradigmas. Nós, obviamente, queremos nos livrar da dor. E é natural que a gente queira se livrar da dor. A gente queira escapar, né? A gente queira evitar a dor. E, na verdade, é um movimento natural, né? Não é normal a gente ficar suportando uma dor e gostando, nos deixando sofrer. Não é normal. O que nós queremos é nos livrar da dor. E a dor é algo que existe no meio humano, com relação aos seres humanos, nós suportamos diversas modalidades de dor, diversas experiências de dor, a dor física, a dor moral, né, a dor do coração, a dor do sentimento, a gente enfrenta todos esses tipos de dores. É normal que nós enfrentemos essas dores no dia a dia da gente. Né? É normal que eu diga, é corriqueiro que a gente enfrenta. E outros seres também enfrentam dores. Os animais sofrem, os vegetais, se é que eles têm alguma
alguma sensação de dor. Dizem que eles têm um tipo de repercussão, algo mecânico, né, os vegetais. Mas a gente poderia também aprofundar esse tema e verificar que fazem-se experiências em relação a alguma percepção dos vegetais, né? Existe uma velha experiência que nós, faz uns anos que nós líamos em uma revista de divulgação científica, que fizeram uma experiência assim. Colocaram vários vasos com vegetais numa mesa e a resistência elétrica, as variações eventuais de resistência elétrica das folhas de cada um dos vegetais. E colocaram uma pessoa que entrou e esmagou um dos vegetais que estavam em um dos vasos. Aqueles detectores permaneceram ligados nos demais vegetais, o agressor, o vegetal, saiu, e depois a experiência fez com que entrassem na sala outras pessoas, uma por uma. Primeiro entrou uma pessoa, que não foi o agressor dos vegetais, saiu. Depois outra pessoa, assim sucessivamente. E em uma dessas entradas entrou o agressor. E os equipamentos eles detectaram uma variação tipo nervosa, uma identificação de uma variação rápida, né, daqueles vegetais, daquela resistência elétrica, né, dos vegetais, como se eles tivessem identificado o agressor. Então, dá a entender que eles têm certa percepção e eles não gostam de sofrer, vamos dizer assim. Então, se isso é algo comprovado, nem mesmo os vegetais gostam de sofrer. Eles procuram evitar o sofrimento. Como? Há quem diga que alguns vegetais, quando eles percebem que existe um animal que pode consumir as suas folhas, podem agredir, podem destruí-lo, eles depositam um tóxico em suas folhas. E muitas vezes até não só eles repelem os animais, mas também aqueles que os consomem, que se alimentam deles, eles podem ficar intoxicados. Então, a natureza ela tem meios de defender os seres vivos, né, de manter a vida e o conforto, ou seja, de procurar fazer com que eles se livrem da dor. Então, é normal. Nos vegetais, nos animais, a gente vê um animal não gosta de sofrer, ele procura escapar da dor. Ele utiliza um instinto de escapar, de lutar, de usar camuflagem, né? E outros recursos que existem na natureza, eles utilizam para preservar a vida e para se livrarem da dor. E o espírito ele vem com essa introdução à mensagem. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A gente pode pensar inicialmente que é uma contradição com as disposições naturais, né? Mas, se nós fizermos uma análise um pouco mais aprofundada, nós vamos observar o seguinte, que existem alguns tipos de dores que nós não conseguimos escapar, nós não conseguimos evitar, né? Dores físicas e, algumas vezes, dores morais, principalmente dores morais, como decepções, frustrações, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e a gente não consegue escapar totalmente, né? É bem verdade que existem formas de nós nos comportarmos, né? Por exemplo, perdas de entes queridos é uma dor tão grande que pode atingir qualquer um de nós, mas que hoje, com o espiritismo, com a mediunidade, com a revelação da imortalidade da alma, nós podemos nos confortar.
não só com a crença, com a certeza da continuidade, eventualmente com algumas comunicações diretas e indiretas com os nossos entes amados, mas, além disso, nós temos também a possibilidade de confortar o nosso coração, o nosso sentimento, com a prática do bem. Essa forma também é uma forma consoladora, importante, né? Mas vamos prosseguir na análise aqui, não só da mensagem, mas do tema a caridade. Então, o Espírito nos concita a bendizermos a Deus pela dor, o que também parece algo um pouco estranho. Por quê? Porque pela dor neste mundo, Deus vos marcou para a glória no céu. Então, assim, isso é uma ideia que o cristianismo ele vem propalando desde a sua origem. As pessoas, o sofrimento na vida, ele faz com que nós possamos merecer uma recompensa no pós-morte. Bom, essa análise, nós poderíamos dizer, essa ideia, nós poderíamos analisar inicialmente da seguinte forma: a dor bem suportada, ou seja, pacientemente suportada, ela pode nos dar benefícios, né? Porque o que nós observamos é o seguinte: existem pessoas que recebem as dificuldades, vamos substituir a dor por dificuldade. As dificuldades da vida como grandes sofrimentos. Existem grupos de pessoas que qualquer dificuldade para elas é um desespero, né? Ou seja, existem vários graus de resignação, de aceitação da dor. Existem aquelas pessoas que qualquer dificuldade se desesperam, reclamam logo. Tem outras pessoas que encaram com mais tranquilidade, tem outras pessoas que desprezam, de certa forma, não dão importância a certas dificuldades, ou não valorizam tanto aquelas dificuldades. E alguns até encaram as dificuldades como desafios que poderá fazer com que eles alcancem uma melhor situação, adquiram melhores competências, enxergam as dificuldades como oportunidade. Então, existem todos esses graus. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do pensamento ainda da mensagem, né? Ele diz assim mais ou menos o seguinte: a dor bem suportada é um prelúdio de libertação, né? De libertação da dor ou de libertação de um nível inferior do estado espiritual que a gente está. A gente tem um estado espiritual, então às vezes vem uma contrariedade que ela, no fim das contas, ela é uma sacudida que nós recebemos e nos faz ver a vida, ver as experiências de outra forma e, às vezes, adquirir outras habilidades e produzir outros trabalhos, né, mais valorosos do que nós produziríamos antes da dor. Às vezes, por uma questão de acomodação, por uma questão de medo, por uma questão de uma crença indevida. A gente tem medo de certas coisas, né, de certos trabalhos, de certos desafios. Aí, às vezes, a dor faz com que nós nos obriga a encarar certas situações que nós não tínhamos coragem de encarar, né? E aquilo ali desmistifica, muitas vezes, aquele medo que a gente tinha, aquele horror que nós tínhamos pela dor, né? Então, a dor foi benéfica. E, às vezes, como eu disse, a dor ela pode vir fisicamente ou emocionalmente, ou moralmente, né, ou espiritualmente. Tudo isso são formas de dor. Algumas dores, por exemplo, uma obsessão, muitas vezes ela nos leva a um centro espírita. Muitas pessoas, por meio da obsessão, aportaram em instituições espíritas e essa ida da pessoa a uma instituição espírita, além de promover a desobsessão, que era uma dor naquela pessoa, ela causa também um esclarecimento a respeito do espiritismo.
Ou seja, a pessoa adquire uma grande vantagem, porque o Espiritismo ele responde a questões fundamentais que outras filosofias não respondem adequadamente a respeito do destino, do ser e da dor. Então, a gente sabe quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui no mundo. E temos esclarecimentos a respeito do pós-morte. O que será de nós depois da morte, nosso destino. Então, são esclarecimentos assim que nos dão grandes vantagens, porque nós ficamos tranquilos diante da morte, bastante tranquilos. É claro que a gente sempre se abala um pouco diante de uma perda ou diante da nossa própria morte. A gente encarar a morte pode nos causar um certo receio, mas nunca é uma angústia que nós teríamos se desconhecêssemos o Espiritismo. Então, o Espiritismo ele é uma grande vantagem e, geralmente, ele é resultado de uma dor que foi tratada adequadamente. A pessoa foi no centro e fez a desobsessão e estudou o Espiritismo, teve uma grande vantagem. Isso é um exemplo, na verdade, Mas nós, normalmente, temos muita dificuldade em aceitar a dor. Quando ela bate em nós, nós temos dificuldade, mesmo com o conhecimento do Espiritismo. Muitas vezes a gente quer rejeitar, não quer aceitar, algumas vezes a gente se revolta, por causa da nossa inferioridade mesmo. Mas esse momento é um momento da gente entender o seguinte: nós precisamos ter paciência. Se a gente, nesse momento em que a dor nos visita, a gente conseguir superar o sentimento do desespero e da revolta e pudermos nos manter um pouco calmos, então nós vamos verificar que a gente começa a pensar de forma diferente. Aquele impacto inicial é normal, é uma decepção que a gente tem, recebe um impacto. É algo normal, é algo humano, nada de inferior. Nós somos humanos. Se nós fôssemos espíritos mais avançados, a gente encararia naturalmente a dor logo de início. Mas, no nosso caso, existe um processo. Então, a gente recebe o impacto da dor, algumas vezes a gente se desespera, algumas vezes a gente se revolta, mas a gente para um pouco para pensar, olha, se essa experiência dolorosa é algo que eu tenho que passar mesmo, muitas vezes é uma situação em que eu não tenho como escapar. Outras vezes é uma situação em que eu posso escapar, mas de forma a me prejudicar, às vezes, mais do que o prejuízo que o problema está me dando. Então, é melhor aguentar, aquela situação inusitada, inesperada. Ou, se eu for tentar escapar de alguma forma, eu vou prejudicar terceiros de uma forma injusta. Então, a melhor saída nessa situação difícil é ter paciência aqui, ou seja, passar por isso. Isso não vai durar a vida toda. Então, vamos ter calma aqui. E algumas vezes é o jeito. Então, a racionalidade nos diz que é melhor você ter calma e esperar um pouquinho. Nós gostamos de dizer que a gente quer se livrar daquela dificuldade, mas a gente deve se lembrar que tudo tem seu tempo. Eu gosto muito dessa frase, para a gente encarar a paciência, para a gente encarar a dor, para a gente ter paciência. Tudo tem seu tempo. Então, vai passar no seu tempo. A gente tem um pouquinho de calma. Se a gente vislumbrar alguma ação que a gente possa ter honesta, dentro da legalidade, dentro do bem, que a gente possa fazer e aliviar essa nossa dor, a gente faz. Se a gente tiver condição de procurar alguma solução dentro desse princípio do bem, que a gente possa escapar da dor, a gente vai buscando, a gente vai construindo
às vezes não é uma ação que a gente consiga de imediato, a gente vai planejando e vai construindo aquela saída da dificuldade. E vai, né? E depois que a gente passa por essa dificuldade, a gente olha para trás. É interessante que tem coisas que a gente lê nos livros e a gente não aprende. Às vezes só a vida. Então a gente olha para trás daquelas experiências difíceis que nós passamos. E nós havemos de reconhecer que ela nos trouxe benefícios. Às vezes um benefício até material, né? Às vezes até material. Às vezes uma melhor posição profissional, né? Ou uma melhor compreensão da vida, das pessoas, uma melhor situação de convivência, ou um bom exemplo que a gente deu dentro da família, e esse bom exemplo ele floresceu muito beneficamente em favor de todos, daqueles seres que nós amamos. Nós temos um exemplo muito interessante. Tem um amigo nosso, ele estava nos contando que ele tem uma formação profissional bem qualificada, mas ele, ao longo da história da sua vida, ele trabalhou, hoje ele está aposentado, mas ele passou por uma experiência difícil, ele perdeu o emprego, não conseguia trabalho, mesmo com uma posição de qualificação elevada, né? Mas ele ficou desempregado. Então ele teve que se ocupar com tarefas simples. Ele se sentiu humilhado, às vezes até pedindo ajuda, cumpre uma roupinha aqui, cumpre esses livros que eu estou vendendo para me ajudar, que eu estou passando necessidade lá com a família. Eu estou precisando do seu apoio. Então, essa situação, ele se sentiu humilhado e a gente se sente mesmo. Nós ainda não estamos suficientemente preparados, né, para enfrentar aquela dor. Aquilo passou, ele conseguiu um trabalho de acordo com a sua qualificação, se aposentou, e o que nós observamos é que os seus filhos foram muito bem encaminhados. Então, os seus filhos hoje têm trabalhos estáveis, muito bem posicionados, né, materialmente, são pessoas, é uma família harmônica. Então, meu amigo, o que eu quero dizer a você, até para ele eu estou dizendo, se ele tivesse me ouvido, eu diria o seguinte, que eu ainda não tive a oportunidade de conversar, mas vou conversar com ele sobre isso quando tiver a oportunidade. Olha, aquela dor, o seu empenho no cumprimento da sua responsabilidade de manter a sua família, mesmo em situações humilhantes, foram exemplos para os seus filhos. E certamente, eles observando seus exemplos, eles se empenharam na construção do sucesso deles, que eles adquiriram hoje, no seu bom exemplo, do seu trabalho, de não desistir, de persistir, mesmo em situações difíceis. Então, você causou o sucesso deles, né? E o respeito deles por você. Então, aquela dor passou, mas hoje você está colhendo os frutos doces daquela sua responsabilidade, do seu empenho, da sua persistência. Doeu, mas passou. E agora você está colhendo os frutos dos filhos, os netos, frutos doces, que são muito mais duráveis do que aquele sofrimento que você passou, né? E, por sinal, essa satisfação, essa alegria, ela vai persistir sempre, porque o clima de respeito e de fraternidade que você implantou na sua família vão durar sempre nessa vida e no além também. Então, a vantagem de nós aceitarmos a dor, ainda que com dificuldade, que nós temos dificuldade, seria bom que nós aceitássemos com paciência logo no início do sofrimento, né? Então, e outra coisa, muitas vezes as tentativas de solucionar uma situação difícil criam novas habilidades, tá? Novos conhecimentos, né? Novas competências. Inclusive, a paciência, se nós exercitássemos essa fortaleza
Aqui nós até estávamos conversando com o Vinícius, com a Kátia, antes de iniciar nossa palestra. Eu faço parte da Fraternidade de Campanha do Filho. E lá, uma das nossas ações para orientar a Campanha do Filho, para divulgar a Campanha do Filho, é escrever livros. Então, nós escrevemos esse livro aqui. Temos o Dr. Bezerra de Menezes na capa, que é o nosso mentor, o livro A Campanha do Filho, Como a Vemos. E um dos comentários que nós fazemos é esse aqui, dos 10 mandamentos da Campanha do Filho. Eu vou ler os 10 mandamentos da Campanha do Filho. Né? Deixa eu ver aqui. Tá? Os 10 mandamentos da Campanha do Filho. Perdoar a todo momento qualquer ofensa. Tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Não procurar enxergar o defeito de ninguém. Elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. Não se magoar quando receber qualquer ofensa. Não comentar o mal feito de quem quer que seja. Falar sempre no bem, no Evangelho e na moral do Cristo. Não aceitar o disse que diz, venha de onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. Esse nono é o nosso tema de hoje, o nono. Né? Eu vou ler agora. Ter muita paciência em qualquer experimentação. E o 10º, não falar nem gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Então, a mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, transmitido lá no início da fundação da Fraternidade da Campanha do Filho, 46, 47, pela mediunidade do Elias Sobreiro. Então, o nosso trabalho aqui é ter muita paciência em qualquer experimentação. E um pouquinho mais na frente, nós fizemos o comentário. Vamos ver aqui. Ter muita paciência em qualquer experimentação. Esses são comentários que nós chamamos de comentários relâmpagos. Eles são bem pequenininhos, que as pessoas fazem na preparação da campanha do Filho. A gente lê os 10 mandamentos e depois cada um faz um comentáriozinho bem curto sobre cada um daqueles mandamentos. Então, esse aqui, eu fiz no livro aqui um comentário meu, mas a pessoa faz o que quiser, de acordo com sua inspiração, lá na hora da preparação. A gente tem aqui, ter muita paciência em qualquer experimentação. Comentário. A paciência é uma força da alma. Quem tem paciência usufrui das vantagens morais e, por vezes, até materiais que a vida nos traz por meio das experiências e situações desagradáveis, constrangedoras ou dolorosas. Então, acabou o comentário. De 18 segundos, eu até cronometrei na hora. Esse comentáriozinho aí, ele demorou 18 segundos para ser feito. Então, a paciência é uma força da alma. E ela é um benefício extraordinário para o espírito quando ele suporta as dores com calma, sem desespero, sem revolta. Porque a dor é uma mestra. Quem diz isso é o grande filósofo espírita Leon Denis. Ele escreve muito sobre a dor nos seus livros. O Problema do Ser, do Destino da Dor tem mensagens fantásticas, obras-primas da literatura espírita e até da literatura universal, eu diria. São páginas muito sábias e belas, lindas, eu diria lindas. Tem outro livro também que ele fala sobre a dor, o Depois da Morte, que é uma obra-prima. Então, Leon Denis ele sofreu muito, era um rapaz pobre, muito trabalhador e teve problemas até de saúde nas mãos, trabalhando em indústrias lá na França. E, através da dor, se tornou esse espírito sensível, sábio, um grande espírito. Dizem que Leon Denis, no mundo espiritual, ele se encontrava visitando o cemitério Père Lachaise, lá não sei nem se é essa, mas provavelmente lá em Paris, onde foi sepultado Allan Kardec. Então ele estava ali refletindo, meditando, próximo ao túmulo de Allan Kardec. Isso é uma mensagem que foi psicografada, ele está publicado em um dos volumes do Reformador, antigos. Na época que eu era jovem, eu li essa mensagem no Reformador. Procurar, acho.
e foi psicografada por um médium, Júlio César Grande Ribeiro, lá do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha. E o espírito que comunicou não era Leon Denis, ele estava descrevendo Leon Denis próximo ao túmulo de Allan Kardec. Aí ele se designava o repórter. Então o espírito comunicante era o repórter. Aí ele ia se aproximando. Quando ele, à distância, ele vislumbrou aquele colóquio, aquela situação de Leon Denis ali, meditando, ele vislumbrou uma luz muito grande, desprendendo do perispírito de Leon Denis. Mas aí, quando Leon Denis percebeu que existia uma entidade espiritual se aproximando, então ele reduziu a emissão de luminosidade. Então o espírito ele tem essa capacidade de reduzir a sua luz, né? Porque simplesmente não havia condições daquela entidade, vamos dizer assim, de desenvolvimento médio se aproximar por causa da luminosidade. E aí ele reduziu aquela luz e foi preciso então ele entabular um diálogo com o repórter. E o repórter perguntava a ele sobre a doutrina espírita, né, sobre as obras dele, né, e dentre as obras de grande beleza e de grande sabedoria, de muitos conhecimentos, quem leu as obras de Lenin sabe, né, que são verdadeiras enciclopédias de informações diversas, maravilhosas e muito ricas. Então o repórter perguntou qual dos livros Leon Denis aconselhava para as pessoas lerem. Aí Leon Denis disse que recomendava as obras de Allan Kardec. Interessante isso, né? Porque ele disse que ali é onde existe maior concentração de sabedoria e a gente, lendo Allan Kardec, a gente vê que o que existe ali é essa concentração de sabedoria de uma forma muito simples e direta, né, didática. Então, essa é a recomendação do Leon Denis. Mas, para a gente ilustrar, os seus sofrimentos fizeram com que ele se tornasse, seus sofrimentos, os trabalhos, os estudos, fizeram com que ele se tornasse um espírito luminoso. E, por fim, o próprio Leon Denis ele diz, no livro, eu acho, não sei se é no Depois da Morte ou no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim: um instante de dor bem suportado produz mais para a alma do que anos de estudos e trabalhos. Então, nós vemos o quanto ele entendia que a dor é uma alavanca poderosíssima para a evolução, né? Então, é uma interpretação de Leon Denis que equivale a essa mensagem de Joana de Ângeles, que no Evangelho segundo o Espiritismo ela não se identificou. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Meus amigos, portanto, vamos nos conscientizar. Vamos nos conscientizar disso. Porque o que nós pudermos trabalhar em nossa alma para ter paciência nas dificuldades, nós estamos fazendo uma grande obra para nós, para aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Se nós gostamos, o Espírito diz que a paciência também é uma caridade, né? Porque se nós damos o exemplo da paciência dentro dos nossos lares, por exemplo, né, o que acontece? Nós estamos exemplificando o caminho da vitória espiritual para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos pais, por aqueles que estão desencarnados. Nós estamos ensinando para eles, na prática, como se percorre o caminho evolutivo. Aí o que acontece? Eles vão nos agradecer e nós vamos nos sentir muito felizes.
Então, a paciência, de fato, é uma grande conquista e uma grande dádiva que nós oferecemos a quem nós amamos. Né? Quando nós amamos uma mulher, por exemplo, nós não pegamos uma joia e damos para ela. Se nós temos um grande amor e temos condições, a gente pode dar uma joia de alto valor para testemunhar a nossa, né? Mas se nós dermos o exemplo da paciência, nós estamos ofertando aos nossos entes queridos uma joia de muito maior valor e que o tempo não vai destruir, vai servir para a eternidade, para a eternidade, né? Portanto, quando nós conseguirmos, nós vamos vibrar, nós vamos nos sentir muito felizes. Eu quero contar uma história para vocês real. Não sei dizer os sentimentos que essa pessoa sentiu durante esse fato, mas vamos lá para a história. Uma jovem, filha de uma família abastada aqui em Recife, há alguns anos atrás, ela foi pedida em casamento por um policial. Os pais consideravam a sua filha mais velha um tesouro. E, como eu disse, uma família abastada. Mas o que acontece? Eu não conheço muitos dos detalhes e pouco importa se a família aceitou, se não aceitou, se havia dificuldade não havia, para autorizar o casamento. Mas o fato é que o casal de namorados fugiu para um lugar desconhecido e foram viver lá como casal, como casado, né? Só que essa região é uma região campestre, um sítio, e a mulher que foi levada pelo marido para lá não sabia em que lugar, não sabia identificar que cidade é essa, não sabia. Era um lugar desconhecido e rural, né? Era uma casa rodeada por floresta. Tinha uma atividade rural, criava galinha, uma vaquinha, plantava alguma coisa, tudo bem. Mas não existia casas nas proximidades. Os vizinhos ficavam muito distantes. E ali ela começou a conviver com aquele rapaz e percebeu que ele era um rapaz violento. E a primeira coisa que ele fez foi proibir que ela saísse de casa sem a autorização dele. Ela podia ir cuidar das vaquinhas, das galinhas, mas não podia ir muito distante, sem autorização. Mas, como ela sofria constrangimento, um belo dia ela resolveu, na ausência dele, ir até a casa de uma vizinha, ver como é que estava lá, conhecer alguém, saber onde estava, e até pedir socorro para voltar para casa, porque ela estava se sentindo muito constrangida, né? E foi o que ela fez. Ela conseguiu fugir e voltou para Recife. Só que o rapaz raptou-a, voltou para Recife, raptou e levou de novo para aquela localidade desconhecida. E aí ela, um belo dia, saiu de casa também sem autorização dele. Ele soube e, em casa, na pia da cozinha, ele disse para ela: olha, eu não disse a você que você não iria sair de casa sem minha autorização, pois você vai receber um castigo porque saiu de casa sem minha autorização. E aí pegou uma faca e decepou parte de um dedo dela, cortou um dedo. Né? Isso é para você não sair mais de casa. Muito bem, ela ficou por ali e, mais algum tempo depois, o rapaz trouxe a mãe para ela cuidar. Ela cuidou da sogra, era uma senhora de idade. Ela ficou cuidando da mãe, dele e tal. Conta-se que o fato de ela cuidar da sogra, daquela idosa, fez despertar no seu coração um afeto. Ela começou a perceber que amava cuidar dos idosos.
tinha amor pelo cuidado dos idosos. E começou a cuidar da sogra dela com amor. E o rapaz, ele foi assassinado. Conta-se que era desses policiais violentos que gostavam de aplicar tortura e tudo mais, e alguém, se vingando, matou ele. E aí ela continuou cuidando da sogra até o final da vida dela, com carinho, com amor. Depois que a sogra partiu, ela, com o dedinho decepado dela, cicatrizado e tudo mais, ela colocou um lar de idosos. E até hoje ela está lá com conta dos idosos. Eu não tive a oportunidade de visitá-la por causa da pandemia. Quando eu soube dessa história, e eu soube de alguém muito próximo a ela, e muito próximo a mim também, me relatou esse fato, e eu disse assim, olha, eu quero visitá-la quando acabar a pandemia, para conversar com ela. Ela disse que ela fica lá cuidando das velhinhas, com todo o amor. Então, assim, a gente não sabe analisar bem essa situação, né? A gente não sabe. Mas o fato é o seguinte, que houve uma capacidade de paciência dela que deu margem ao surgimento daquele sentimento novo. E esse sentimento ela vai levar para a imortalidade. Por fim, a gente diz assim, perdoar é difícil. Perdoar é difícil. Principalmente quando nós nos sentimos profundamente feridos e decepcionados com uma pessoa que nos prejudica ou prejudica um grande ente querido. Então, perdoar é difícil de fato. Mas, para aquelas pessoas que desenvolveram a paciência, elas abriram o caminho para o perdão. Por quê? O próprio Allan Kardec diz, as dificuldades da vida podem nos ser trazidas de forma natural. Uma doença, um acidente, um desastre natural, ou por uma pessoa que nos decepciona. Então, essas dores e essas dificuldades podem ser trazidas por uma pessoa. Se nós estamos treinados na paciência, nós podemos raciocinar o seguinte: ora, se eu preciso ter paciência com uma dificuldade que me é trazida naturalmente, por que não ter paciência também com uma dificuldade, com uma decepção, com uma dor que nos foi trazida por uma pessoa? E suportar pacientemente aquela dificuldade. Portanto, nós vemos que a paciência ela é base para o perdão e, portanto, para a regeneração. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá certo? Se vocês quiserem fazer alguma colocação, eu agradeceria, porque vocês estariam me ajudando à exposição. Então, eu gostaria que os participantes se apresentassem e dissessem alguma coisa também. À disposição. Meu irmão, muito boa a sua explanação. E eu não sei se tem alguma pergunta feita no bate-papo. Eu peço ao meu irmão Vinícius que ele olhe se tem alguém que gostaria de se pronunciar. E se tem alguém que quer falar alguma coisa, pode se colocar, levantar a mãozinha aí no bate-papo, para também falar com o nosso irmão. Fiquem à vontade, aproveitem que o nosso irmão está aí realmente disposto a tirar as dúvidas, né? Ou a acrescentar alguma coisa a mais dentro das dúvidas das pessoas, dentro do que as pessoas queiram comentar a respeito da paciência. Mas eu aprendi muito, viu, meu irmão? Eu aprendi muito nessa sua preleção. Eu anotei algumas coisas. Eu achei que a paciência, né? Muita gente confunde com passividade. Muita gente diz que quem tem paciência demais tem sangue de barata. Já ouviu falar nisso, nesse termo? Né? Não tenho sangue de barata, não, para ter a tua paciência. Mas, na realidade, passividade é uma coisa e paciência é outra. A paciência, às vezes, ela nem é demonstrada, não é isso? Concordo. Às vezes, a pessoa nem diz que tem, né? A paciência. E a passividade, às vezes, a pessoa não tem nem o amor próprio, né, para se defender de certas coisas. O que é que você teria a dizer assim a respeito disso, meu irmão? Será que eu estou certa no meu raciocínio? Eu concordo com você, sim, perfeitamente. Existem diferenças. Às vezes, as palavras são utilizadas com sentidos diferentes, né?
Eu tenho um exemplo para lhe dar, o seguinte. Eu trabalhava numa instituição que fazia projetos para pequenos agricultores. E a minha função era fazer a união entre verificar se existia assim, uma viabilidade administrativa na área rural de fazer o projeto, se havia alguma demanda. E, certa feita, alguns agricultores queriam os projetos. E aí nós unimos o projetista, né, o técnico em agropecuária, para fazer aquele projeto. E o técnico estava demorando muito para entregar o projeto. E aí vamos dizer que o agricultor se chamava, que o projetista se chamava João, sem ofensa contra ninguém, né? Aí os agricultores diziam assim: mas esse João está demorando muito de entregar o projeto. Está demorando muito. A gente fala com ele, ele tem uma paciência, né? Na verdade, quem estava sendo desafiado para ter paciência era o agricultor, né? Que estava sentindo na pele, né? Na verdade, o projetista estava demorando muito, talvez por um pouco de negligência, né? Então ele falou assim, utilizou a palavra paciência inadequadamente, né? Então é isso que você falou. A paciência, a passividade é você receber as coisas sem reação, sem se defender, por exemplo. Às vezes uma passividade enfermiça, né? Ou seja, você está se prejudicando e você não faz nada para você sair daquela dificuldade quando é normal que você faça, né? É alguém lhe desrespeitar. Jesus, quando foi agredido, ele não reagiu, não bateu em ninguém, mas perguntou assim: por que me agride? Por que me bate? Eu fiz algum mal? Se eu fizer algum mal, dize-o. Então ele recebeu aquela dor, porque não tinha como escapar, vamos dizer assim, talvez até tivesse com a força magnética dele, mas existia um plano para ele passar por aquela dor. Então ele recebeu a bufetada, né? E não reagiu mal, não se revoltou, não reclamou, mas ele dirigiu palavras racionais e numa postura de dignidade, né? Então, mostrando moralmente, ensinando moralmente aquele cidadão que ele não deveria fazer aquilo, que ele tinha autoridade moral para fazer aquilo. Nós temos também, né? Se nós não somos maus elementos, nós recebemos o mal, ele pode indagar, utilizar uma defesa moral, como Jesus utilizou. Então, é preciso não confundir, né? Passividade não é a gente se deixar maltratar pelos outros sem uma defesa normal, uma defesa civilizada, uma defesa até espiritualizada. Muitas vezes a gente tem a prece, a palavra, e dizer, olha, o respeito é algo que eu requeiro e mereço e quero ser respeitado, né? Compreendo a sua queixa contra mim. Se eu tiver algum defeito, vou verificar. Se você tiver alguma queixa contra mim, eu vou utilizar esse elemento queixa para me estudar, para estudar a mim mesmo e fazer uma checagem. Se eu tiver algum defeito, eu me corrijo, né? Mas o respeito é algo é algo axiomático. Todo mundo precisa respeitar, todo mundo, né? Por exemplo. Então, é algo normal e natural. Mas isso não quer dizer desespero, isso não quer dizer revolta, isso não quer dizer fusão, nada disso, né? É isso. Então, foi muito bom, viu? E esse esclarecimento final realmente nos trouxe muito mais. Agradecemos demais. Agradeço em nome de todos que estão ouvindo e que ainda vão ouvir essa sua preleção, porque vai ficar gravada. E nós agora, se você quiser fazer algum esclarecimento final, meu irmão, alguma Quero sim. despedida. Eu deixei com o Vinícius, porque assim, o rascunho dessa palestra eu vou deixar num blog. É um blog de transformação interior. E o Vinícius ele tem o endereço. Se alguém tiver interesse, pode falar com ele. Além disso, nós temos também o blog da Campanha do Quilos, que tem mensagens da Fraternidade da Campanha do Quilos, tem histórias, tem mensagens espiritualizantes,
se vocês quiserem visitar, também o Vinícius tem o endereço. Certamente ele vai deixar disponível para todos. E para mim foi um prazer muito Sim. grande. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Deus nos ilumine. Então, a gratidão, ela anda de mãos dadas também com a paciência, né? A paciência, ela instiga, ela é um instrumento para muitas coisas e nós aprendemos muito mais com isso, com esse seu esclarecimento, essa sua boa vontade. Então, agora, nesse momento, faltam 4 minutos, mas o nosso irmão já fez suas despedidas e nós queremos convidá-lo a, sempre que possível também, comparecer novamente aqui, ou quem sabe, presencialmente, quando reiniciarmos as tarefas presenciais, para nos esclarecer mais ainda com esses seus conhecimentos, meu irmão. Muita gratidão, muita paz e muita luz no seu caminho. E nós agora vamos fazer a nossa prece de encerramento dessa primeira parte das atividades de hoje, porque nós seguimos com a segunda parte, o grupo que faz as vibrações e as preces. Nós seguimos logo após a reunião pública, na tarde de hoje. Então, nós vamos agora fechar nossos olhos novamente e agradecermos a Deus por todas essas bênçãos, esse discurso do nosso irmão que demonstra ter realmente essa propensão a esclarecer de uma maneira simples, lógica, sobre essa virtude e outras virtudes também. Ele terá essa facilidade. Ele já nos visitou e nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade dessa nova visita do nosso irmão virtualmente. Senhor Jesus, que a Tua paz e o Teu amor possa continuar conosco, que possa se espalhar também pela nossa vizinhança, tomando conta primeiro dos nossos lares, possa penetrar no coração de cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles irmãos que nesse momento nós estamos pensando, que estejam nos hospitais, que estejam nos presídios, que estejam passando por duras dificuldades, Senhor. Que uma faísca desse Teu amor possa aquecer esses corações, para que eles se lembrem que não estão sós. E que tudo na vida passa, como bem lembrou o nosso irmão, como dizia o nosso irmão Chico, e que melhores dias sempre virão. Que nós possamos ter cada vez mais compreensão da necessidade da resignação, da paciência, da fé, da coragem, para erguermos a nossa cabeça, acreditarmos que não estando sós, nós vamos poder despertar a nossa luz e a nossa força interior e vencer as dificuldades, tirando delas o aprendizado, que é o verdadeiro objetivo de todas as dores e de todos os males. Que a Tua paz fique conosco e que nós possamos transmiti-la aos nossos irmãos que se encontrem nas esquinas da vida, sedentos de um conforto. Que assim seja. Com esta prece, nós encerramos oficialmente a nossa reunião de estudos doutrinários da tarde de hoje. Vá na paz, meu irmão, ou fique na paz aí no seu lar. Um E que nós abraço para todos também todos. possamos ficar assim. Um abraço fraterno também. Até mais.